tarde a todos, a paz de Cristo. Estou muito contente de estar aqui, agradecendo a Deus por mais uma semana, né? Muitas bênçãos, só coisas boas para a gente agradecer. Deus tem sido misericordioso, Ele tem nos ajudado em todos os momentos, em todas as situações. Ele é um Pai que nunca nos abandona e está sempre nos orientando, está sempre disposto a nos ouvir e a nos direcionar, né? E é um prazer estar falando sobre Ele, estar agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele faz por nós, porque Ele merece. E eu vou continuar meditando com os irmãos na epístola de Tiago, né? O irmão do Senhor Jesus, meio irmão, né? De Cristo, carnalmente falando também, aquele que a princípio não o reconheceu como o Messias, mas que depois da sua ressurreição ele foi um dos líderes da igreja primitiva e um daqueles que mais orientou a igreja, e o seu ministério foi mais direcionado para o seu povo, para o povo judeu no início, né? Claro que abrangeu também depois os gentios, porque a palavra ficou registrada e ele estava falando para a igreja, mas a princípio ele endereça essa epístola, onde ele trata de assuntos práticos da vida do dia a dia do cristão, daquele judeu messiânico, né? Da igreja primitiva. Na prática, o que eles tinham que fazer, né? Como igreja agora, como cristãos, como reconhecedores de Jesus Cristo como o Messias, que havia cumprido então a palavra de Deus, a promessa de Deus de trazer o Salvador, o Messias, ao mundo. E aí ele, já reconhecendo a Cristo, ele começa a falar para as 12 tribos, e a gente parou aqui no capítulo 2, lá no finalzinho, que eu vou pedir que você leia comigo, onde ele diz o seguinte, né? A gente parou aqui na acepção de pessoas, né? E que a gente meditou na última oportunidade aqui, sobre como a igreja se comportava, os recém-convertidos, né? Que muitas vezes ainda traziam aqueles ranços, os resquícios da sua vida antes de conhecer a misericórdia de Cristo, né? O Evangelho, e fazendo distinção entre o rico e o pobre, até mesmo dentro da própria congregação. Como eles eram judeus messiânicos, eles ainda estavam frequentando a sinagoga. Então ele dá esse exemplo, se chegar um homem com trajes de luxo, e, né, com anel de ouro, você não vai dizer senta-te aqui na frente, e o outro que chegar simplesinho para botar ele para sentar lá atrás na sinagoga. Por que ele estava trazendo esse exemplo? Porque isso acontecia e acontece até hoje, porque nós somos humanos e infelizmente a nossa, muitas vezes, não são todos, porque cada um tem a sua personalidade, sua experiência de vida, a sua forma de ver, né? E tudo que passou na sua vida, o seu caráter moldado. Alguns não fazem essa distinção, mas muitos sim. Se tem dinheiro, vem cá, passa aqui, fica aqui, você tem lugar de honra. Mas você é pobre, então você pode ficar mais lá pro canto, a gente te coloca ali, né, no cantinho, para que você não apareça muito. Você tem uma boa aparência, você tem, né, algum status social, então você fica aqui na frente, porque você é a nossa propaganda. Mas se você não tem nada disso, para que a gente vai te mostrar? E aí Tiago critica isso duramente. Então ele continua ali, depois ele fica falando, né? Aqui ele continua falando, né? Que não são os ricos que oprimem, mas isso não quer dizer que ele é contra a pessoa ter uma prosperidade desde que seja honesta. Jesus não foi contra a situação da pessoa ter, né, prosperidade no sentido financeiro. Ele foi muito categórico em dizer que isso não pode ser algo em que o coração da pessoa tem que ser colocado nisso e ocupar o lugar de Deus. Não pode ser uma prioridade. A busca pela riqueza material não pode ser a prioridade na vida da pessoa. Ela pode ser uma coisa que vem por acrescentando. Você busca o reino de Deus, você é uma pessoa honesta, você trabalha com as suas mãos, e você, de acordo com aquele trabalho que você executa, você vai conseguir ter uma prosperidade no sentido financeiro, ou você vai estar na média, né? E o pecado não é a pessoa ser rico, porque, claro, é difícil. Jesus falou que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil por quê? Porque a maioria deles querem colocar a sua confiança nas riquezas. Esquece de Deus. Se o meu dinheiro pode comprar tudo, para que eu vou precisar clamar a Deus? O problema está no coração humano.
O problema não está na ter a riqueza ou não ter a condição o recurso financeiro não ter. O problema sempre é o coração humano. É o que está no coração humano, o que está na mente humana, o que habita os pensamentos e que habita, né, a forma, né, de pensar do ser humano, é que traz ele a separar daquilo da vontade de Deus. E não o fato em si de ter ou não ter dinheiro, de ser ou não ser alguma coisa. Não é? E o que acontece, né? Porque o teu coração vai agir, a tua vida, aliás, o teu modo de agir vai ser conforme aquilo que está dentro do teu coração. Então, aí o que Tiago trabalha duramente? Deus não faz acepção de pessoas. A única diferença que Deus faz é quando uma pessoa tem fé nele e a outra não. É claro que ele vai atender aquele que está buscando a ele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Né? Aquele que crê, ele vai ser abençoado. Que não crê, Deus vai deixar ele lá, na vida dele, até o momento que ele queira responder ao chamado de Deus. Mas a diferença aqui que Tiago está falando, a acepção que Deus não faz, é de se você tem mais condição social, se você tem mais isso, se você tem mais cultura, se você tem mais posição, se você tem status, se você tem isso, materialmente falando, carnalmente falando, Deus não vai fazer exceção de você por causa disso, e nem vai querer que seus filhos façam. Então, o que a Bíblia fala? Para a gente não julgar as pessoas pelo que elas têm, e sim pelo que elas são, pelo que elas têm na sua essência, no seu ser, no seu caráter. É isso que Deus está preocupado. E hoje em dia as pessoas estão julgando muitas pessoas pela carteira, né, pelo seu modo de, né, o seu posicionamento, né, se tem uma boa postura, mas tudo isso na carne. Fulano se coloca bem, fulano se veste bem, então eu quero ele perto de mim. Fulano é todo simplesinho, então vou botar ele para longe. Essa é a acepção que Deus não quer. Você pode até selecionar assim as pessoas, porque a Bíblia fala para julgar. Como é que você vai selecionar? Aquele que tem em comum com você a fé, aquele que quer seguir um caminho com você de honestidade, aquele que quer olhar para Deus, para Cristo junto com você, aquele que quer seguir o bom caminho, o caminho da justiça, de você selecionar nesse sentido, amém. Sem odiar ou desprezar os outros, mas não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Agora, menosprezar uma pessoa porque ela por sua condição social, ou porque ela às vezes, ela é pecadora, mas se ela é uma pecadora que está querendo se consertar, por que você vai bani-la? Por que você vai condená-la, se nem Jesus o fez, né? Então são esses aspectos aqui que Tiago está tratando. Aí depois ele chega aqui, olha, eu gostei muito dessa parte aqui que ele fala assim, no versículo 11, 10, porque quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, como é difícil ser cristão, né? Porque quem é que consegue guardar a lei? A gente está sempre tropeçando na lei de Moisés, né? Naquela lei que foi entregue a princípio na antiga aliança. Não tem ninguém, tanto é que Jesus precisou vir para poder cumprir. Mas aí a gente está debaixo do sangue de Jesus. Aí a gente está aí está a visão de Deus querendo ver se a gente quer mudar, se a gente errou o percurso, né? Se a gente errou o alvo, que é o que é pecado, ser pecador é errar o alvo, mas a gente está querendo acertar. Então Deus vai nos ajudando a mirar o alvo. Ele vai nos moldando em Cristo. Ele olha para Cristo e vê Cristo antes de nós. Se ele fosse olhar só para nós, a gente estava perdido. Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. Por isso ele tem misericórdia, e debaixo do sangue de Jesus ele vê a nossa vontade de acertar. Então você erra, você tropeça, depois Deus te põe de pé de novo. Aí você tropeça outra vez e Deus vai te colocando de pé. O que não pode é você se acostumar no pecado e achar que é normal, né? E aí o que acontece aqui, né? Porquanto aquele que diz não adulterarás também ordenou não matarás. O que Tiago quis dizer? Quando você faz acepção de uma pessoa e você afasta uma pessoa que merece a misericórdia, que está querendo a mudança, que está querendo a misericórdia de Deus, que está querendo, né, realmente acertar, você está matando. Quando você condena uma pessoa que Deus não condenou, e essa pessoa, não estou dizendo que você vai andar com aquele que quer fazer coisas erradas, né? Você sabe que uma pessoa vai
tá uma tendência criminosa, você não vai andar junto com ela, porque isso vai sobrar para você. Você vai pregar, você vai amar, você vai orar, você não vai desejar o mal, mas você não vai poder, como você gostaria, né? Não é que você não queira, você vai poder estar ali junto, porque a pessoa está cometendo coisas que vai ferir os princípios, tanto da terra como os princípios de Deus. Então você vai até onde você consegue, né? A gente tem que ir com as pessoas até onde a gente consegue ir. Jesus fazia isso. Jesus ia lá, pregava. Ele falava: vocês querem me seguir? Estou aqui. Agora, não querem? Pode ir. Quem quiser me abandonar, pode ir embora. Quem quiser continuar no pecado, pode ir. Jesus não falava: eu quero vocês, pecador miserável, não sei o que. Não, ele falava: você continua. Mas se você quiser, então vem, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo. Ele tinha essa condição. Mas você vê que a pessoa está querendo negar a si mesma. Por que você vai excluí-la do evangelho, né? Você vai auxiliá-la. Porque se você não fizer isso, você vai estar matando. E aí a pessoa: não, Taré, mas eu não mato. Matou no momento que você disse para ela: você não tem mais jeito, você vai para o inferno, eu não quero mais saber, você não, sabe? Você matou naquele momento que você disse: Deus não quer saber de você, você já era. Você matou. Naquele momento que você não deu a oportunidade de ela, né, se colocar, de ela mostrar o coração dela, a vontade dela de fazer o certo. Você acabou matando. E quantos estão mortos hoje em dia por causa dos próprios cristãos? Quanta gente está longe de Cristo, não é por causa de nada, não. Às vezes ela até queria estar com Cristo, mas por pessoas que mataram com as suas palavras. Pessoas que a mataram com não, às vezes nem com palavra, mas com a sua exclusão, com o seu desprezo, com a sua falta de amor. Né? E amor não é você estar beijando, não, né? Você pode até demonstrar, né? E tal, não é você estar grudado na pessoa. O amor é na hora que a pessoa precisa de você. É na hora de estender a mão. Por isso que ele tinha falado aqui, né? Se o teu irmão precisar de você, você vai. Vai. Tá, tudo bem. Você precisa de ajuda? Então, eu vou orar. Mas muitas vezes você só pode orar. Tudo bem, aí você vai orar. Muitas vezes você só pode dar uma palavra. Você vai dar uma palavra, você não vai nas costas. Que Deus te abençoe, não. Você vai dar uma palavra. Mas muitas vezes você pode dar aquele abrigo que aquela pessoa está precisando, para ela se cobrir porque está frio. E se você não der, ela vai morrer de frio. Você está matando ela. E você tem um abrigo sobrando. Não é sobrando no sentido que não, né, é resto, mas você tem um abrigo, você tem dois, você pode dar um para aquela pessoa, né? E é isso que ele vai começar a falar aqui. O que adianta você dizer se tem fé, se a sua fé não é colocada em prática? Olha só, aqui continua no versículo 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela liberdade. Uma coisa que a gente tem que ver, nós temos Tiago falando de a fé, né, e de ser julgado pela maneira como você procede aqui. E você tem Paulo falando que pela graça nós somos salvos, e que a gente, né, isso não é de nós, e é dom de Deus. E a partir de aqui a gente vai começar a comparar esses dois falando. Tem muita gente que fala: Paulo falou uma coisa e Tiago falou outra. De forma alguma. Tiago falou algo e Paulo complementou. Eles eram servos de Deus que se complementavam. Deus chamou pessoas com diferentes perspectivas justamente para complementar um ao outro. Ele não chamou um para contradizer. E você vai ver que não há contradição entre que Tiago, né, o que Tiago aqui, esse mestre da igreja, fala, com o que Paulo, a gente vai ver aqui nas próximas análises, o que Paulo também fala. Não tem contradição. Embora muitos acham que eles estão se contradizendo. Quem está certo, Tiago ou Paulo? Não. Olha só. Aqui Tiago fala a mesma coisa que Paulo. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja? Vamos pegar esse ponto aqui para depois a gente continuar falando sobre graça e obras. A gente está criando muito a graça, né? Nós estamos num tempo da graça. A igreja viveu num tempo em que enfatizava muito a lei. A Idade Média, tudo era lei, esqueceram de pregar a graça aqui. O evangelho é graça, é misericórdia. Sem misericórdia de Deus, ninguém é salvo. As pessoas ficaram presas na antiga aliança e esqueceram que Jesus trouxe a nova. Que essa é que está vigorando. Não que a outra, né? Não que a outra não fosse dada por Deus, mas a outra, no momento que Jesus veio e cumpriu. Para que existe uma nova aliança se a gente vai ficar presa na velha? Para que Jesus veio? Se a gente continuava na lei, então
se funcionasse? Não funcionou porque o homem deixou de cumprir sua parte. Não é que não funcionou da parte de Deus, funcionou, mas da parte do homem não funcionava. Então Jesus veio, cumpriu a antiga aliança, que era a aliança, né, onde as obras tinham que fazer sacrifício, né, tinha toda uma lei cerimonial, era olho por olho, dente por dente, e aí daquele que pisasse ali na bola, que fizesse alguma coisa errada e que a lei fosse pesada sobre ele, ele tinha que pagar com a vida. Só que aí Jesus, né, vendo que o homem falhou nisso, não teria condições, né? Deus vendo, mãe do seu filho é o homem perfeito que cumpriu essa lei e traz uma nova aliança. Aí nós chegamos numa parte, mas bom tempo a igreja se desvirtuou e ficou pregando a lei e pouco da graça. Dava mais ênfase à lei do que à graça. E aí veio em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, vamos pregar a graça. E começou a pregar a graça, que bom, a graça tem que ser pregada. Venha, não importa quem você é, Deus não quer, né, pessoas perfeitas, Deus quer os doentes, Ele quer o pecador, porque não tem ninguém que não seja pecador. Só que, é claro, isso aí é verdade, vamos vir os pecadores, é esse mesmo. Jesus veio para as prostitutas, para os mercenários, Ele veio para esses. Mas Ele veio para esses para quê? Para que eles continuem nessa mesma vida, para que eles continuem matando, enganando, roubando, se prostituindo. Que Deus é esse que vai querer que um destrua o outro, que um mate o outro, que um engane o outro, que um roube o outro, que um destrua o outro? Que Deus, que amor é esse? Que justiça é essa? Porque qualquer ser humano, por menos, né, que ele entenda de justiça, ele sabe lá no fundo que está errado. Ele sabe que está errado. E aí a gente começa, venha como está e fique como está. E aí a gente tem hoje uma igreja, uma boa parte de uma igreja que prega o evangelho que está apostatando. Porque acha que a graça é vem e fique. E faça o que você quiser, o problema é teu. Seja impuro. Use de lascívia. Seja corrupto. Engana. Enriqueça ilicitamente. E está tudo certo. Que isso? Que Deus é esse? Que amor é esse? Que vai acoitar o erro de um filho e prejudicar o outro que é justo, o outro que é bom, que quer andar na retidão, o outro que é amor, o outro que ama, o outro que quer a coisa certa, o outro que quer justiça. Então esse Deus não é o mesmo que a gente está pregando. E a gente olha hoje uma igreja, eu digo igreja no sentido geral, pessoas que se denominam igreja, que estão achando que isso é normal, vamos fazer o que a gente quiser. E aí eles vivem lá, Sodoma e Gomorra, e achando que Deus está dormindo, que tudo isso agora é permitido. Foi isso que Jesus pregou? Não, ele vinha e dizia, né? Negue-se a si mesmo. Tinha que ter, essa parte está sendo esquecida, da renúncia, do arrependimento, da mudança de atitude, né? Da gente. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito. A gente vai continuar falhando, a gente vai continuar errando, mas a gente vai continuar se arrependendo e tentando acertar e tentando e pedindo ao Espírito de Deus para que nos transforme. Essa é a diferença em você se acostumar numa situação e você estar sendo trabalhado e se deixar trabalhar para que aquela situação seja transformada. Essa é a diferença. Aí o que acontece aqui? Se você fala de uma maneira, você tem que proceder daquela maneira. Não adianta a gente ficar falando e a gente não está fazendo. E é o que a gente está vendo hoje em dia. A gente liga a televisão e é tanta coisa bonita, pregações maravilhosas, a gente falando, mas na prática as coisas não estão acontecendo de acordo com a palavra que é pregada. Isso é para mim, é para você. Isso é um esforço diário de aplicar o seu caminho às suas palavras, como diz no Antigo Testamento, mas que vale para hoje. Aplique a sua palavra no seu caminho. Isso é um processo que todos nós temos que passar a todo momento. E aí, por isso que Tiago fala, olha só, está pregando? Procede da maneira como você está falando, porque a tua pregação vai ser essa.
A pregação que tem mais impacto não é uma palavra bonita, bem explicada, nem uma palavra gritando, que as pessoas dizem que sai poder porque a pessoa está com um tom de voz, né? Usando a retórica, usando, né? Os recursos da hermenêutica, da exegese, né? Que vai lá e consegue extrair lá, né? Do que está lá nas entrelinhas, a exegese. Não é isso. Isso tudo é muito importante, isso vale a pena, é bom você se aprimorar, é bom você saber explicar, mas o que vai impactar é mais o que você faz do que o que você realmente fala. E aí está aqui, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Aí a gente vem para um aspecto também, né, muito importante. Existem os dois extremos no evangelho de hoje em dia. Ou venha, fique como está e está tudo certo, faz o que você quiser, e você veio, deu uma oferta, está tudo certo. Você pagou alguma coisa para a igreja, está tudo certo. Você doou, está tudo certo. Como se Deus fizesse barganha com o homem. Quem está fazendo na verdade essa barganha é o homem, não é Deus. É aquele que está ali aceitando. Porque Deus não aceita isso. Deus não se compra. Ah, eu fui lá, dei a minha indulgência. Eu comprei a minha salvação. De jeito nenhum. Já foi provado que isso aí, Jesus nunca pediu isso. E aí a gente tem um outro extremo, que é a falta de misericórdia. Alguém errou, alguém, né, por alguma coisa falou alguma coisa que não devia, ou teve um deslize na sua vida, e a pessoa é condenada para o resto da vida. Nunca mais ela vai ter a salvação. As pessoas tratam ela como assim, acabou, por causa às vezes de um deslize, e outras às vezes que fazem coisas piores, mas porque tem uma certa posição e um destaque, esses deixam passar. Mas aquele que, né, aquele que não tem um destaque, o anônimo, e só tem ali, só aparece para aquele grupo, mas não aparece nas grandes mídias, ou aquele que não tem muito a oferecer, esse está condenado para o resto da vida se ele vier a deslizar em alguma coisa da vontade de Deus. E a gente esquece que a misericórdia que a gente usa, olha o que Tiago falou, aquilo que você, a forma como você julga o outro é a forma que você vai ser julgado. A misericórdia que você demonstra é aquela que você vai ter. Muitas vezes a gente esquece disso. Eu sou tão dura com algumas pessoas, mas tão dura, eu fico com o coração tão fechado. Mas na hora que eu quero misericórdia, eu quero que as pessoas tenham misericórdia de mim, que me compreendam, que elas aceitem e que elas me deem uma chance. Mas quando é comigo eu não dou essa chance. Olha o que Tiago tá. Isso é profundo, gente. Eu não estou dizendo que você vai deixar uma pessoa, né, fazer, ter um comportamento indevido, ficar abusando da sua boa vontade para o resto da vida. O problema nosso são os extremos, né? Ou a gente vai deixar, não, fulano, pode falar, tadinho, deixa ele fazer, ele está errando, deixa ele, vai lá, né? E ele está abusando e está chegando a um limite tal que ele já passou daquilo que deveria, ele não vai mais aprender. Ele vai acabar achando normal e ele já está, o pecado dele está tão grande que ele vai prejudicar muitas pessoas e Deus vai até, né, criar uma situação até para que ele seja apertado, porque ninguém se preocupou também em repreendê-lo. Isso é o outro extremo. E o outro extremo é a nossa mão ser mais pesada que a de Deus sobre alguém, cobrar demais de um só porque, né, a gente acha que ele deveria ter um outro procedimento, mas não dá a oportunidade para que ele tenha. Esse é o problema, é um outro extremo. Eu não faço, mas eu cobro do outro que faça. Eu tenho as minhas milhões de defeitos, eu faço um monte de coisa, mas o outro tem que ser perfeito, porque se o outro não for perfeito, eu vou pesar a mão sobre ele e vou colocar uma sentença do diabo. Esse não vai entrar nem aqui, eu não quero nem saber de ouvi-lo, porque ele não presta, ela não presta. Mas e eu? O que eu tenho feito? A misericórdia que a gente usa para o outro é a misericórdia que Deus vai usar conosco. A forma como eu quero ser pesada na balança é a forma como eu vou pesar o meu irmão.
sem o extremo e sem o outro. Não achar que eu vou poder fazer tudo, né, e que o outro vai poder fazer tudo de errado e vai estar tudo bem, porque aí isso também vai desviar a pessoa e vai me desviar. Mas também achar que o outro vai ter que ser perfeito, né, santíssimo, separadíssimo, melhor do que Deus até. Mas e eu? Eu nada faço para melhorar. Eu não olho para os minhas próprias imperfeições para pedir misericórdia a Deus e tentar me consertar. Então, o outro, eu vejo o defeito dele, mas em mim eu não vejo nenhum. Mas será que eu sou tão santo assim? Será que eu sou tão perfeito assim que não preciso mudar nada? Será que é só o outro que precisa mudar? Olha só que coisa interessante. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E no final das contas a misericórdia triunfa. Você percebendo que a pessoa quer misericórdia, é a misericórdia que você vai usar. Porque Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. Ele tem misericórdia da gente. Se Ele não tivesse misericórdia, a gente nem estava aqui agora. A gente nem respirava, porque Ele cortava o ar e todo mundo morria de uma vez só. E aí eu vou seguir aqui. Nas próximas semanas a gente vai falar sobre a fé. Versículo 14. A fé sem obras é morta. Aí a gente vai lá em Efésios 2:8, você vê Paulo dizendo que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, nenhuma obra que você faça vai te salvar. E aí você vem aqui e você vê Tiago dizendo que se você tiver fé, mas não tiver obra, você não vai ser salvo. Quem está certo nessa história? E a gente vai ver que não tem aqui um errado e outro certo. A gente vê o seguinte, que Deus usa diferentes pessoas para complementar aquilo que Ele quer nos dizer. O que um foi especialista em explicar, né, de um lado, mas deixou uma outra lacuna que ele não conseguiu abordar, Deus vai levantar um outro que seja especialista naquele outro lado do assunto para preencher a lacuna. E Ele fez isso com Paulo, Ele fez isso com Tiago, para a gente não ficar em dúvida que obras não salvam. E a gente vai ver isso a partir da semana que vem. Não salva. Você pode fazer a obra que você quiser, mas fé sem obra não tem exercício. E fé só é operante, e o nome já diz operante, quando ela é colocada em prática através de exercício. E exercícios são obras, são coisas que se fazem. Então uma coisa complementa a outra. É como se você estivesse aprendendo uma matéria, que não adianta você ficar só lendo, né? Você vai aprender a dirigir, você vai ler todas as leis do trânsito, você vai ler como se liga o carro, né? Para que serve cada uma das peças daquele carro. Mas se você não entrar no carro, você não ligar, você não começar a colocar em prática, o que adiantou? Você aprendeu a teoria, mas a teoria tem que estar junto com a prática. E a prática sem a teoria também fica complicado. Se você não conhecer como você vai fazer, você não consegue fazer. Então é essa a lição que a gente vai. Se você tiver aí na sua casa essa semana, você puder ler Efésios 2 e também aqui Tiago 2, para você fazer uma comparação do que os dois dizem, Paulo e Tiago. Na semana que vem a gente vai estar, ou na próxima oportunidade que me for dada, a gente vai estar analisando isso. Como é que a fé opera junto com as obras, apesar das obras sozinhas, né, as obras sozinhas não poderem salvar. Eu agradeço a oportunidade, eu quero mandar um abraço aí, a paz para Diego Pérez, bendiciones, hermano Diego Pérez, Eusemi Chamarelli e os outros irmãos que estão passando aí pela live. Sejam bem-vindos e fiquem, né? Fiquem sempre, né? Voltem sempre. Deus abençoe, uma boa semana. Vou passar aqui para o pastor Marcelo Parreira.